Mais uma live do Vira DP. Vamos aguardar o pessoal ir entrando para a gente começar o nosso conteúdo. Boa noite para quem vai chegando. Vamos aguardar o pessoal ir entrando, né, para mais uma live do Vira DP. Aguardar só um pouquinho. Então, o Instagram entregar um pouquinho nossa live. Boa noite para quem vai chegando. Essa nossa live hoje tem bastante conteúdo, é bem legal, né? É um tema, assim, que gera bastante dúvida, que é o contrato de menor aprendiz. Então, eu espero estar conseguindo contribuir bastante com vocês na noite de hoje. E que o pessoal consiga acompanhar bem legal o conteúdo. Quem vai entrando já pode ir me dando um ok se o áudio e o vídeo estão certinho para vocês. Está chegando legal o conteúdo? Boa noite. Quem vai tendo dúvidas, já vai deixando ali na caixinha de perguntas, né? Que daí durante a live eu já vou tentando responder. Se por acaso ficar alguma pergunta para depois, eu vou mandando no direct, enfim. Mas eu espero estar conseguindo entregar todo o conteúdo para vocês e conseguir responder a todos, né? Que possam ter alguma dúvida, tá? Hoje o nosso assunto da live é a contratação de menor aprendiz, né? Que é um tipo de contratação que gera bastante dúvidas, inclusive para os jovens, né? De regiões menores, as dúvidas são maiores ainda, porque é uma situação bem polêmica, ainda tem um certo preconceito em algumas áreas empresariais, né, com relação a esse tipo de contratação, mas é uma contratação que contribui muito com o mercado de trabalho, no meu ponto de vista, e que ao mesmo tempo qualifica o profissional, né, para que ele construa uma carreira. Então, é um assunto bem interessante, assim, para a área do departamento pessoal e bem desafiador também, porque tem bastante detalhes que tem que se apegar e qualquer regra que destoa da realidade da lei causa um passivo, um problema para a empresa, né? Então é bem importante ficar sempre atento a todos os detalhes para que não se perca a oportunidade de cumprir a regra da legislação e, ao mesmo tempo, evitar aí um futuro de um passivo trabalhista, né? Então, vamos iniciando aqui, né, pessoal? Porque daí o pessoal vai chegando, a gente vai trocando ideia e vai continuando com o assunto até para quem já entrou, não fique aguardando por muito tempo, né? Então, assim, ó, hoje a gente vai falar sobre o contrato de aprendizagem ou o programa Jovem Aprendiz, né? Existe uma lei específica que trata do contrato de menor aprendiz. Mas a palavra menor aprendiz é para que de fato seja considerada a contratação do trabalhador menor de idade, né? Mas ao mesmo tempo ele se estende também para uma idade um pouco superior à maioridade, que é 18 anos, tá? Então,
O que traz essa lei? Quais são as regras da contratação do menor aprendiz, né? Vamos iniciar lá pela empresa. Quais são as empresas que têm atualmente obrigação de fazer a contratação do menor aprendiz? As empresas obrigatórias são as empresas em geral, exceto, né, CNPJ, empregador em geral, exceto ME, EPP, optantes do Simples Nacional e empresas sem fins lucrativos, ou entidades sem fins lucrativos, melhor dizendo, né? O que é ME? Microempresa, né? EPP, empresa de pequeno porte, as optantes do Simples Nacional e também as entidades sem fins lucrativos. Essas empresas são isentas da obrigação da aplicação da lei do menor aprendiz, tá? Só que, o que acontece? A partir do momento que eu sou uma empresa, que eu tenho a obrigação de contratar o menor aprendiz, como que eu sei quais são as regras? Como é que aplica isso, de fato, né, na minha empresa? A análise é feita com base nos trabalhadores ativos da sua empresa. Ou seja, a gente faz a verificação dos cargos existentes e ativos dentro da minha empresa, um exemplo, e lá na Classificação Brasileira de Ocupações, o CBO, a gente faz a consulta pelo cargo da minha empresa e se lá estiver na descrição, demandam formação profissional, aquele cargo, aquele trabalhador que tem aquele cargo que eu consultei, do qual consta essa descrição, ele precisa entrar na contagem da cota do menor aprendiz. O menor aprendiz, ele tem que preencher a cota de, no mínimo, 5% do total de empregados ativos que demandam formação profissional e, no máximo, 15%. Ou seja, do total de trabalhadores, eu cheguei no número de 100, por exemplo, né? Eu posso contratar 5% disso, no mínimo, ou no máximo 15% desse número total ativo de menor aprendiz. Por que existe um mínimo e um máximo? O mínimo é para que você respeite aquela regra e, de fato, contribua com o programa de jovem aprendiz. E o máximo é para que você não fique daqui a pouco com metade da empresa com aprendizagem, porque tem os seus benefícios fiscais, mas também não exagere no número e daqui a pouco até ultrapasse pelos benefícios fiscais acabe contratando mais menor aprendiz do que de fato pessoas que estejam na empresa efetivamente, contribuindo com a aprendizagem do menor, do jovem, né? Porque como é que isso funciona? Esse é um programa que tem que, além do curso de aprendizagem, o menor aprendiz exercer a atividade dentro da empresa e ser monitorado por alguém que já conheça o processo. Então, por isso que existe uma cota máxima aí de contratação, tá bom? Como que funciona? O menor aprendiz, ele tem que ter de 14 a 24 anos. Existe um limite mínimo e máximo de idade, tá? E dentro dessa idade, os deficientes físicos não se enquadram. Porque se eu contratar um jovem aprendiz com deficiência física, né? Com algum tipo de deficiência, aliás, não apenas física, ele não se enquadra na regra do limite de 24 anos. É sem idade máxima, tá? Porque ele pode, pelas deficiências dele, se estender o contrato de aprendizagem por mais do que essa idade de 24 anos, tá? Nesse sentido, o que acontece? Ele tem que estar cursando ensino fundamental ou ensino médio, ou ainda ter o ensino médio completo, tá? Então, tem que ter um desses pré-requisitos. Eles têm que estar estudando
na escola efetiva, no fundamental ou no médio, ou já ter concluído o ensino médio. Em contrapartida, ele tem que estar fazendo um curso de profissionalização, que seria o quê? Por exemplo, um curso de auxiliar administrativo numa dessas entidades formadoras como o Senai, o Senac, o SESI, entre outros, tá? Aqui em Santa Catarina, eu conheço o CIEE, que também é uma entidade formadora de jovens aprendizes, mas eu desconheço se ela acontece em mais estados ou se é só em Santa Catarina mesmo. Mas tem que ser dessas entidades formadoras que são registradas nos órgãos públicos federais, como o Ministério do Trabalho. Então, se atentem a isso. Não basta fazer um curso profissionalizante em qualquer lugar, tá? Em qualquer escola, não diminuindo a qualificação talvez da escola do menor aprendiz, mas o que eu quero dizer é que, assim, não pode ser em qualquer unidade profissionalizante que não seja vinculado ao Ministério do Trabalho, nesse sentido, ok? Então, sendo assim, tendo idade, está estudando no ensino fundamental ou médio, ou já concluiu o ensino médio, está cursando o curso profissionalizante na área, como que eu devo avaliar isso? Se eu sou uma indústria, eu tenho que enquadrar, né, a minha necessidade, a necessidade de completar a cota do jovem aprendiz a uma entidade profissionalizante que seja da área da minha indústria. Ou seja, nesse caso, por exemplo, o Senai, tá? Então, a indústria busca pelo Senai os jovens aprendizes disponíveis que estejam matriculados num curso da função ou do cargo que eu queira preencher dentro da minha empresa. Por exemplo, eu tenho cota para cumprir na minha empresa, é uma indústria, mas eu quero aproveitar esse jovem aprendiz na área administrativa. Então, automaticamente, eu vou buscar no Senai algum jovem aprendiz que esteja fazendo o curso profissionalizante na área de auxiliar administrativo, por exemplo, né? Mas tem vários outros tipos de curso profissionalizante que dá para adequar dentro da necessidade da empresa, inclusive das indústrias, que não sejam necessariamente menores de idade, tá? A lei é muito conhecida como menor aprendiz, mas ela se aplica aos menores de idade e aos jovens também. Então, é muito bom se atentar a isso e não buscar necessariamente um menor de idade, certo? Não precisa ser necessariamente, não precisa ser um menor de idade, tá? Então, visto isso, o que acontece? O contrato de trabalho de um jovem aprendiz é de, no máximo, 2 anos, tá? Não pode ultrapassar isso. Por mais que o aprendiz desempenhou muito bem essas funções, a empresa está muito contente com o trabalho dele, o que acontece? Tem que encerrar o contrato de aprendizagem e, na sequência, fazer um novo contrato, aí sim como trabalhador efetivo, não que o menor aprendiz não seja, porque ele é registrado em carteira, ele tem contrato de trabalho, tudo certo. Mas ele tem algumas características diferentes do trabalhador normal, digamos assim, né? Então, se for efetivar esse menor aprendiz, tem que encerrar o contrato de aprendizagem dele e contratá-lo com a carga horária cheia, com os outros reflexos que o jovem aprendiz, que o contrato do jovem aprendiz não permite, tá? Gente, até aí tudo certo? Tá todo mundo ouvindo bem? Tá tendo o retorno do áudio do vídeo legal aí para vocês? Como é que tá? Dá um joinha aí só para mim poder continuar aqui no conteúdo para vocês. Certo? Então tá. Olha só, então vamos continuar.
Como que funciona essa contratação? A contratação do menor aprendiz, além dessas características e dessas regras que eu já passei até então, elas precisam acontecer diretamente na unidade da entidade formadora, como por exemplo, eu já dei ali o Senai, né? Isso é assim, a partir do momento que a empresa entra em contato com o Senai, ele vai disponibilizar um aprendiz, certo? E esse aprendiz vai cumprir um treinamento inicial dentro da entidade formadora, em determinado período, e o Senai, nesse meu exemplo, vai disponibilizar o aprendiz para a indústria, para a empresa que está solicitando. Desde que ambas as partes estejam de acordo, o contrato não poderá ultrapassar, primeiro, 2 anos, como eu já comentei, não poderá ultrapassar 6 horas por dia. O salário desse menor aprendiz será o salário mínimo por hora ou algo que for mais favorável a ele, como, por exemplo, o salário da categoria da empresa, do piso da convenção coletiva, né? Que pode ser mais favorável que o salário mínimo, e normalmente ou em casos que for o piso estadual, né? Aqui em Santa Catarina nós temos o piso estadual, né? Específico para cada categoria. Então, eu tenho que analisar o salário mínimo, o piso estadual, quando couber, né, para o seu estado, e o da convenção coletiva da categoria da sua empresa. Avaliado isso, qual ficaria mais favorável para o meu aprendiz? Seria o piso da categoria. Então, tem que aplicar esse, tá? Por hora, como que isso funciona? É proporcional às horas trabalhadas, porque o aprendiz, ele pode trabalhar até 6 horas, mas ele pode ser contratado por uma carga horária menor, como de 4 horas, que é muito comum a gente ver isso, principalmente nas empresas que estão iniciando com a contratação do jovem aprendiz. Às vezes elas fazem a contratação de 4 horas, né? Porque o jovem às vezes já faz a escola normal durante um período, no outro período trabalham e ainda tem a escola profissionalizante em ainda outros dias da semana, enfim, para poder agregar todas as regras que seguem o programa de aprendizagem do jovem aprendiz, tá? Então, no máximo 2 anos, de 14 a 24 anos, né? No máximo 2 anos de contrato, de 14 a 24 anos de idade, máximo de 6 horas por dia de trabalho, né? Tem que estar cursando ensino fundamental ou médio, ou já ter terminado o ensino médio, né? E também está cursando um curso profissionalizante em uma entidade formadora, tá? Tem que estar muito bem especificado quais são as atividades que o menor aprendiz vai exercer dentro da empresa, porque se ele for de fato um menor de idade, ele não pode estar exposto àquelas regras que a gente já falou em outro momento, que é insalubridade, horário noturno, trabalho com valores, né, monetários. Então, tem que tomar esses cuidados, além de tudo. Por exemplo, vou botar numa área administrativa, tem que tomar esses cuidados. Não pode fazer hora extra, né? Ele tem que respeitar o limite máximo da carga horária dele, que de fato é 6 horas, mas pela contratação ele segue a risca a contratação. O contrato é firmado entre a entidade formadora, a empresa e o aprendiz, tá? Não é um contrato só da empresa com o menor aprendiz, nem só do aprendiz com a entidade formadora. Tem que ter um contrato que vincule as 3 partes envolvidas. É muito importante fazer esse documento. Claro que, além disso, algumas empresas, como de praxe, fazem a sua documentação de contrato de trabalho normal, tá? Contrato de trabalho, mais autorização de desconto, documento de vale transporte, enfim. Mas
Além disso, tem que haver esse contrato vinculando as 3 partes para que ambas tenham conhecimento da grade curricular do menor aprendiz, da carga horária de trabalho dele, do salário, de qual é o cargo que ele vai exercer, se tem correlação com o que ele está estudando lá no curso profissionalizante, né? Então tem que deixar isso bem alinhado, tá bom? No caso de menor de idade, os pais ou responsáveis precisam assinar algum tipo de autorização? Não, mas eles assinam em conjunto com o menor a documentação, tanto do contrato de aprendizagem, né, quanto com esse da empresa. Então, todos os documentos, na verdade, que o menor aprendiz for assinar, precisa ter a assinatura dos pais ou responsáveis, tá? Porque subentende-se que eles ainda não teriam capacidade de entender todos os termos necessários para administrar e dizer sim ou não a determinadas situações, né, de contratação. Por em tese, ter mais experiências as pessoas de maior idade, então os pais ou responsáveis devem assinar até que ele seja maior de idade, tá? Mas não é um tipo de autorização específica, é apenas a documentação que já vai de praxe nos contratos de trabalho, tanto com a empresa, especificamente, quanto esse que faz a relação entre a empresa contratante e o curso de aprendizagem, tá ok? Então tem que seguir todas essas regras, fazer essa documentação. Essa pergunta é ótima, porque inclusive eu ia mencionar, os pais ou responsáveis precisam assinar a documentação, precisam estar atentos a todos os detalhes ali pré-determinados, né? Para que não falhem com relação a esse tipo de contrato. Por quê? Porque se existir falha, tanto da parte da empresa, claro, mas principalmente da parte do aprendiz, o contrato pode ser reincidido antes do prazo, né? Normalmente os prazos são já feitos direto de 2 anos, mas em alguns casos eles fazem de prazo um pouco menor ou, dependendo do desempenho do menor aprendiz, eles podem querer rescindir antes, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu acho que tem mais uma pergunta. Pode contratar menor aprendiz no MEI? Não. Por quê? Porque o MEI só pode ter um empregado, né? E ele já se enquadra em todas as características ali. ME não entra, EPP não entra, optante do Simples não entra, entidade sem fins lucrativos não entra. E o MEI não entra porque ele só pode ter um empregado. Para calcular a cota de aprendizagem, eu preciso ter empregados para poder colocar os 5 ou até 15% da cota como menor aprendiz. Então, automaticamente, eu teria que ter pelo menos 2 trabalhadores registrados, que daí não é o caso, porque o MEI só pode ter um, tá? Então, o MEI é isento dessa obrigação e mesmo que queira, não pode contratar menor aprendiz, tá? Exceto se a lei mudar aí pra frente. Essa é a regra até então, né? MEI só pode ter um trabalhador. Então, para ter aprendiz, precisa ter um trabalhador para que instrua ele de fato no exercício da própria função. Gente, eu já acompanhei em alguns casos no departamento pessoal onde é feito os contratos, tá? De aprendizagem, mas os aprendizes de fato não exercem a função, não trabalham dentro da empresa e a empresa paga apenas para cumprir a cota, tá? Fiquem atentos a isso, né? Porque de fato existe a obrigação na lei, pode haver fiscalização, pode haver que dentro desse meio tempo aconteça algum acidente com o trabalhador, que não tenha nenhuma relação com a empresa, mas que interfiram na relação de contrato de trabalho, tá? Então, é muito importante ficar atento, porque às vezes vocês fazem um contrato de 2 anos, por exemplo, e nesse meio tempo, o trabalhador entra com auxílio doença, né, o jovem aprendiz entra com auxílio doença, né, por um motivo totalmente particular. Mas a empresa nem fica sabendo, porque no fim ela só
só fez a documentação e ele não está de fato trabalhando. Aí começa a conflitar as informações, daí começa a ter fiscalização, daí começa a pegar as multas, porque a multa é bem pesadinha nesse caso, né, da cota de aprendizagem. Então, o fato de você contratar documentalmente, mas não efetivar, é a mesma coisa do que não fazer. Você está até pagando o imposto, mas não está cumprindo com a regra da aprendizagem, que é o programa, é justamente isso. É instruir os menores, criar um vínculo de aprendizagem dentro da própria empresa, para que eles já sejam inseridos no mercado de trabalho o mais rápido possível, porque cada vez mais as empresas sentem a necessidade de mão de obra qualificada, cada vez mais existe, principalmente na região sul, que a gente acompanha, uma grande reclamação que não tem mão de obra, que bota a divulgação de vagas em todas as vias possíveis e não existe mão de obra, nem qualificada e às vezes nem sem a própria qualificação. Então é uma forma que o governo fez um programa para de fato motivar essa relação inicial, dar a chance para alguns trabalhadores inicialmente, para que eles cresçam, façam carreira, sejam inseridos no mercado de trabalho, mas para que a empresa também consiga preparar o seu trabalhador, a sua mão de obra qualificada, enfim. Muitas vezes não é visto com bons olhos, né, esse tipo de contratação. Inicialmente, algumas empresas de fato têm dificuldade de adequar a sua realidade, porque muitas vezes a área produtiva é totalmente exposta, né, a alguns agentes nocivos, e no administrativo tem 2 ou 3 pessoas, muitas vezes são familiares, e mesmo assim existe a regra da obrigação. Ainda assim, é muito importante tomar todos os cuidados para que a solução paliativa não gere um passivo trabalhista futuro para sua empresa, tá? Outra coisa que até eu já comentei em outra live sobre o FGTS é que o menor aprendiz, ele tem direito a um FGTS de 2% apenas. Então tá vendo aí que já começa as diferenças entre um contrato de aprendizagem e um contrato de trabalho normal, que a gente diria? Tem uma redução de carga horária, tem um salário menor, tem um FGTS um pouco menor também, que normalmente é de 8% e nos casos de jovem aprendiz é 2%, tá? O INSS é normal, igual aos demais trabalhadores. Um menor aprendiz é trabalhador, tem carteira assinada, tem vínculo empregatício, tem direito a férias, tem direito a 13º, tudo normal. A regra do menor aprendiz diz que é importante que as férias coincidam com as férias escolares, tá? Principalmente em caso de menor de idade. Não é uma obrigação. A lei não traz como obrigação, traz como preferencialmente coincidam com as férias escolares. Mas como é tudo naquela regra de que é tudo que mais beneficiar o empregado, se atentem a tentar organizar as férias do trabalhador jovem aprendiz dentro das mesmas férias do curso profissionalizante, que provavelmente vai coincidir com as férias escolares do ensino regular, né? Então, tem aí essas regrinhas para a gente ter um pouquinho de atenção, tá? Nesses casos de jovem aprendiz. Pessoal, alguém tem alguma dúvida por enquanto? Querem perguntar alguma coisa? É assim, né? A gente acha que menor aprendiz é só ser um menor de idade, quando a gente não tá tão inserido dentro da lei. E muitas vezes eu fui questionada, né? Perguntaram sobre isso. Ah, eu quero contratar uma menina que tem 14 anos, eu quero contratar como menor aprendiz. Tá, mas ela faz algum tipo de curso profissionalizante, ela está inscrita no Senai, no Senac ou alguma dessas entidades? Não, ela só tem 14 anos, eu queria contratar ela para me ajudar aqui em tal coisa. Não, não pode, tem toda uma regrinha, né? Ah, eu queria pagar para ela tantas horas, ela vai me ajudar por tanto tempo. Não,
Gente, é contrato em carteira, tem as regras certinho. Se não cumprir, não tem validade nenhuma. O fato de ser menor de idade não é o enquadramento do menor aprendiz. E empresas isentas não teriam a obrigação de cumprir com a cota de aprendizagem, mas também não estão impedidas, digamos assim, né? Alguém quer questionar alguma coisa? Vou deixando um espacinho aí para vocês ir questionando, se vocês quiserem. Gente, essa questão do menor aprendiz tem mais um detalhe também que é bem importante, que às vezes gera bastante dúvidas, que é a questão do Vale Transporte. O Vale Transporte é um benefício obrigatório, tá? Para o jovem aprendiz. Então, se ele tiver a necessidade, né, do transporte, a empresa tem obrigação de disponibilizar o Vale Transporte como benefício para o trabalhador no contrato de aprendizagem, tá? Realmente, eu já vi com outros olhos, tá, Thaís? Nesse sentido de algumas empresas terem dificuldade de enquadrar a cota, né, por ser uma obrigação imposta pela lei, dentro da realidade de algumas empresas. Mas no âmbito geral, e visto a realidade de hoje das nossas empresas e principalmente indústrias, que aqui na nossa cidade, no nosso estado, a gente tem muita indústria, a gente sente a necessidade de mão de obra de todos os tipos, e o fato desse investimento no menor aprendiz é um investimento tanto para o trabalhador quanto para as empresas de fato, porque elas estão preparando, preparando o profissional qualificado daqui 2 anos, por exemplo, né? Então, é uma oportunidade para a empresa criar o profissional dentro das suas regras, das suas necessidades, e também do trabalhador de criar carreira, né, a partir dessa oportunidade. Então, é um programa bem legal mesmo. Eu acho que é muito importante as empresas se atentarem a essa realidade e investirem nisso, porque o custo-benefício dela é baixo para as empresas, visando uma contratação que não seja jovem aprendiz, né? O custo-benefício é bem menor. Então, é uma forma de investir num profissional que a empresa vai estar preparando de fato para daqui a algum tempo, né? No final do contrato é feito rescisão? Então, esse é a peça-chave final aqui. Como que funciona? No final do contrato de trabalho, de aprendizagem, que pode ser, lembrando, de até 2 anos, né? É feita a rescisão, tá? Mas dentro desse período podem acontecer alguns fatores que realmente impeçam a continuidade do contrato. Que seria o quê? Desempenho, a falta de desempenho, na verdade, por parte do aprendiz, aquele que vai lá, cumpre horário e acha que está como existe a obrigação da empresa de cumprir a cota, ele acha que está fazendo um favor e não desempenha suas funções conforme o contrato de trabalho mencionava. Isso não só para menor aprendiz, para todos os outros, mas também no contrato de aprendizagem gera motivo para uma rescisão. Faltas graves causadas pelo aprendiz, né? Como no caso da live da semana passada, alguns motivos de falta grave por parte do trabalhador causam um motivo de rescisão por justa causa ou de advertência, causam também motivo de rescisão no contrato de aprendizagem. Que seria o quê? Ato lesivo de alguma forma à honra e à fama da empresa, prejudicar a empresa moralmente ou financeiramente, né? Fazer uso das informações
da empresa para benefício próprio ou agressões físicas, verbais com colegas, entre outros. Outro caso também, e isso, inclusive, eu já passei no departamento pessoal até mais de uma vez, é quando o trabalhador, o jovem aprendiz, ele falta na escola regular ou no curso profissionalizante a ponto de perder o ano letivo. Então não adianta de nada ele executar em máxima o contrato de aprendizagem dele, mas não está cumprindo a sua carga horária no ano letivo, se ainda estiver estudando, no ensino letivo regular ou no curso profissionalizante. Então ele tem que conseguir conciliar essas coisas, porque se ele perder o ano letivo por falta, o contrato dele automaticamente deverá ser rescindido. E as entidades envolvidas informam a empresa disso. Existe um relatório, tanto da empresa quanto do curso profissionalizante, que se comunicam como que vai essa relação. O jovem aprendiz está executando as suas tarefas dentro da empresa, ok? E como que ele está no curso? Ele está cumprindo a carga horária? Ok, então a gente pode dar continuidade. Se não, tem que rescindir o contrato, tá? Ou a pedido do próprio trabalhador, né? Se o jovem aprendiz não conseguir se adequar à necessidade, à realidade daquela empresa contratante, ele pode pedir para rescindir o contrato antes do término, tá? Se nesse meio tempo do contrato de aprendizagem a empresa se interessou pelo profissional e quer contratá-lo, efetivá-lo como trabalhador, que a gente falaria normal, né, que não sendo jovem aprendiz, ele tem que encerrar o contrato de aprendizagem e fazer um novo contrato de trabalho com um trabalhador, né, onde ele vai poder fazer até 44 horas semanais de trabalho, ele vai ter direito a um salário da categoria cheio, né, que a gente fala, vai ter direito a 8% de FGTS, não 2%, como no caso de aprendizagem. Então, essa relação tem que estar muito clara para ambas as partes, né? Se existir a rescisão, pode existir o vínculo empregatício de trabalho normal com carga horária e salário cheio. Mas quando que eu posso fazer isso? Aí é só a partir dos 16 anos, tá? Se eu tô lá com o meu jovem aprendiz, que vai completar 16 anos só daqui 4 meses, mas nesse mês já termina os 2 anos de contrato de aprendizagem, eu sou obrigada a encerrar o contrato de aprendizagem nesse mês e aguardar ele completar 16 para contratá-lo como empregado, tá? Porque só pode ser contratado a partir de 14 anos como jovem aprendiz. Do contrário, tem que aguardar a regra da CLT normal, que é a partir dos 16 anos de idade, tá? Então, tem esses cuidados aí para tomar com relação às datas, aos prazos, à idade também do trabalhador, a exposição que ele vai estar dentro da empresa, né? É muito importante que a gente se atente a esses detalhes para não causar aí um problema para a empresa ou para o próprio trabalhador. E é muito importante que os pais e responsáveis fiquem atentos a essas regras para que eles possam cobrar tanto do filho, né, como por exemplo, quanto das próprias entidades envolvidas, né, a empresa, a entidade formadora, tem que ficar sempre muito atento a isso e acompanhar de perto, né, porque muitas vezes realmente o menor de idade não tem como entender todos os termos ali que ele está executando, né, no contrato. Gente, mais alguma dúvida? Até então. Deixa eu ver, tinha uma aqui. Eu acho que é isso.
É assim, ó, o contrato de jovem aprendiz, ele tem bastante particularidade, mas ele é bem tranquilo, assim, de pegar as regrinhas, porque não é tanta coisa que precisa ser acompanhado de fato, né? Feito os princípios iniciais lá que eu expliquei, não tem como dar errado. O contrato, ele automaticamente, ele se sobrepõe, né? E ele tem validade, ele tem vínculo empregatício, ele tem peso na CLT igual os demais trabalhadores. Ele só tem algumas particularidades, porque de fato, na maioria dos casos, é um empregado sem experiência, ou em todos os casos, né? Sem experiência, sem formação profissional, que está iniciando a carreira, né? Então precisa aí de alguns cuidados, alguns detalhes ser bem esclarecidos, bem cuidados mesmo, né? Bem olhados de perto, digamos assim, para que isso não seja além do cumprimento de uma obrigação da lei, mas que seja aproveitado de uma forma benéfica, tanto para a empresa quanto para o trabalhador, né? Gente, essa live, assim como as outras, vai ficar salva, tá? A gente tem. Eu sempre falo assim, né? A gente, nós, eu tenho mania de falar no coletivo, porque eu acho que a gente não faz nada sozinha nessa vida, né? E o fato de eu estar transmitindo e compartilhando meu conhecimento com vocês faz com que isso seja uma comunidade para mim, né? Eu gosto muito desse exercício novo que eu estou fazendo. Eu sempre gostei de falar, quem me conhece sabe, né? Mas eu gosto ainda mais de falar daquilo que eu conheço, daquilo que eu sei que vai agregar valor de alguma forma para as pessoas. E eu tô me realizando muito fazendo as lives, fazendo conteúdo do Vira DP. Então eu tô deixando as lives salvas ali no Instagram. Tô colocando também alguns conteúdos e as lives lá no canal do YouTube. Então, quem não segue ainda o Vira DP no YouTube, quem não se inscreveu, corre lá no Linktree, que tem ali na bio do Vira DP. Clica lá, vai lá nos nossos canais, nas nossas redes sociais, adiciona, curte, comenta, pergunta e se inscreve, que é bem importante para que eu consiga chegar cada vez a mais pessoas, para que eu consiga contribuir, né, com cada vez mais profissionais, mais pessoas, porque eu acho que assim, não só os profissionais do DP, mas também os empresários, os trabalhadores, sempre tem alguma dúvida que pode agregar valor nessa relação de trabalho. E mesmo eu fazendo o departamento pessoal, que é mais a parte burocrática da relação, a gente acaba exercendo um pouco essa questão de RH, né, que é a relação entre trabalhador e empresa. Então é muito legal poder estar contribuindo não só para os profissionais, né, que sempre tem muita gente aqui que vai, pergunta no direct e comenta nos conteúdos, enfim, e que pede alguns conteúdos e que até no meu WhatsApp, inclusive, acabam tendo acesso e vão perguntando. Então, é muito bom poder estar contribuindo com vocês. Eu tô muito realizada com essas lives, né? Eu gosto muito de compartilhar os conteúdos, adoro sugestões. Teve várias que chegaram despretensiosamente, assim, para mim. Vou aproveitar esse insight para falar sobre esse assunto, tá? Mas eu quero aproveitar e dizer para vocês que hoje, inclusive, eu tô encerrando o que eu chamo de primeira temporada de lives do Vira DP. Eu comecei até no intuito de testar essa ferramenta, né, de agregar informações, de conhecer o público do Vira DP mais de perto, de conseguir compartilhar conhecimento. Só que como tudo na vida são fases, né, a gente vai para uma nova fase aí, com várias novidades, com outras lives, com várias participações de profissionais, né, eu acho que vai ser uma coisa bem legal.
também. Mas para isso, a gente encerra uma primeira leva aí de lives com vários assuntos. Eu acho que a gente chegou a umas 7, 8, eu não tenho certeza, mas fechamos aí bem próximo das 10 lives, né? Já faz mais de um mês que eu tô fazendo live todas as terças. Eu volto, me aguardem, não desistam do Vira DP, muito pelo contrário, tem conteúdo diário, mais de um conteúdo por dia. Eu vou continuar postando, compartilhando, repetindo os conteúdos que vocês me questionam. Eu vou tirar todas as dúvidas, fiquem bem à vontade, mas é um ciclo, foi muito legal, eu adorei, tanto que eu volto, mas com algumas novidades que eu falei lá desde o começo. O projeto aí tem bastante coisa para ainda agregar para vocês, então isso é só o começo. Essa primeira temporada de lives encerra hoje, mas uma nova temporada vem aí em breve. Sigam as nossas redes sociais aí do Vira DP para que vocês fiquem atentos à próxima temporada, tá? E não percam nada do conteúdo, compartilhem mesmo, porque é como eu falei, o intuito do Vira DP é de fato compartilhar conhecimento. Esse conhecimento que eu tive em tantos anos de carreira, e não só nos assuntos operacionais, digamos assim, mas também compartilhando dicas, experiências, né, de tudo que eu já passei. Eu acho que isso pode ajudar bastante e pode ajudar muita gente. Então, vai lá no link da bio, segue lá as redes sociais do Vira DP, se inscreve lá no canal do YouTube, continua seguindo as nossas postagens, curtindo, compartilhando, que em breve a gente vai ter mais novidades, vão ter mais lives, tá? Com certeza, não vou parar por aqui. Agora vocês me segurem, que eu já gostei desse negócio de aparecer. E eu vou continuar compartilhando muito conhecimento com vocês, mas a cada novo ciclo, algumas novidades e algumas mudanças para que eu consiga compartilhar cada vez mais e mais informações com vocês, tá bom? Desde já eu agradeço muito a todos que estão sempre aqui, aqueles que alguns não assistem na hora, assistem depois as lives gravadas, né? Vai estar sempre lá no nosso feed do Vira DP. Então, muito obrigada pelas perguntas no direct, pelas sugestões, pelas informações que vocês trazem também, porque tudo é uma troca de conhecimento e é muito legal. Isso aqui para mim também está sendo uma experiência nova e está sendo muito importante para o meu crescimento profissional e espero poder estar ajudando com o crescimento profissional de muita gente aí também, tá bom? Então, em breve, novidades no Vira DP. Fiquem atentos, continuem seguindo a gente ali no Vira DP, que em breve eu vou estar compartilhando qual é a data da nossa próxima live, tá? E com várias novidades aí para todo mundo, principalmente para o pessoal da área, tá bom? Obrigada, gente. Tenham uma boa noite. Muito obrigada pela participação de vocês. E se vocês ficaram ainda com alguma dúvida ou alguma coisa que eu possa contribuir, só me manda um direct ali que eu vou estar conversando com vocês depois, tá bom? Até a próxima. Tchau!